Tem um tempo que eu não gravo, né? E ontem eu passei por uma situação um pouco complicada. Já é a terceira vez que eu vou pro CrossFit, que chega uma moça lá atrasada, só que ela é Purple Belt. E na primeira vez eu tava com uma menina que geralmente eu faço dupla australiana. E ela chegou e só me colocou pra ficar no por baixo, né? Que é tipo só pra demonstrar. Então eu fiquei a aula inteira sendo o boneco. E até aí tudo bem, né? Achei que era a primeira vez. Aí teve um dia que ela chegou na aula e eu tava com um outro colega que ele também era roxo, faixa roxa. E ela tava com outra pessoa e ela parou o treino pra ir lá tirar o rapaz que tava comigo, porque ela queria que ele ajudasse ela com uma posição. Isso foi a aula inteira. E, e ontem ela chegou atrasada, porque ela sempre chega atrasada. E eu tava com a outra colega. E aí, geralmente, quando você vai de três, você vai revisando. E aí, eu tava por baixo, a menina tava por cima pra mostrar pra ela como faz. Porque ela nem viu a explicação. E aí, ela pegou e ela começou a ficar falando que eu tinha que fazer assim, que eu tinha que fazer assado. E às vezes pra mim é um pouco complicado ainda, porque eu tento focar, eu só tenho, sei lá, 4 meses, 5 meses que eu tô fazendo. Aí eu falei assim, você quer ir com ela? Aí ela foi. Porque ela foi, ela não deixou eu participar. E eu fiquei sentada só olhando. E ontem, pra mim, foi tipo o último dia que isso acontece, porque eu não vou ficar me fazendo confortável mais com as pessoas me excluindo ou tentando me deixar desconfortáveis. Eu entendo que tem toda a questão da língua, mas eu tô pagando o mesmo valor pra estar lá, eu tô pagando o mesmo valor pra aprender. E eu tento ser. Eu tento ser amigável com todo mundo. Eu comecei a fazer jiu-jitsu porque eu não conseguia fazer amigos aqui, né? Mas ontem eu cheguei em casa, eu fiquei muito triste, eu chorei, né? Porque é uma coisa que é como se eu nunca fosse me sentir incluída aqui. E mesmo depois de um final de semana que eu tive, que foi maravilhoso com meu namorado, a mãe dele, foi muito bom. Isso me tocou muito de certa forma, mas em várias outras questões de não ser escolhida. Isso vem desde a infância, né? Por conta de escola, da questão das meninas, quando a gente é diferente, as meninas elas não aceitam a gente, elas são cruéis, até questões de namoro mesmo, da gente ficar se comparando e tudo mais por não ser padrão. E eu fiquei muito triste porque isso tocou em vários lugares, não foi só essa moça ter feito isso, né? E, tipo, me causou um sentimento tão ruim que eu não tenho nada, eu nem conheço ela. Não conheço ela. Mas ela sempre faz isso. E, tipo, fiquei me perguntando o que que a pessoa ganha, né? Porque eu tô ali aberta pra compartilhar bons sentimentos, compartilhar amor, talvez fazer amizades, ser uma pessoa genuína, uma pessoa boa. E a pessoa perdeu a oportunidade de ter uma pessoa com uns bons sentimentos. Ela só despertou coisas ruins em mim, a custo de nada. E eu vim pra casa, eu fiquei muito triste. E o meu namorado veio, aí a gente conversou, aí ele falou que entendia de eu ficar assim. E ele falou assim: você sabe o quanto você é amada? Não liga pra isso, porque você é amada, você tem amor em casa
E antes do meu namorado chegar, uma das minhas amigas do Brasil, e ela me liga quase sempre, ela tinha acabado de me ligar. E foi no momento que eu estava chorando. E aí, é aquilo, né? Deus fala com a gente nos momentos mais difíceis. E nesse momento eu vi tanto que eu sou feliz e rica por ter boas amizades, por ter. Mesmo eu não tendo muitas amizades aqui, eu tenho na minha cabeça tranquila que eu tenho muito boas amizades no Brasil, que as pessoas me amam, que mesmo que eu não tenha contato quando eu for lá ou quando eu tiver um dia ruim, essas pessoas, eu posso contar com elas, que não são amizades meramente por conveniência e interesse. E depois meu namorado veio e ele falou: "Você sabe o tanto que você é amada? Não liga pra isso. Às vezes essas pessoas elas só querem atenção pra se sentir maior, porque fora de lá ela não é amada por ninguém e ela precisa de atenção em algum lugar." Talvez nem essa é a verdade dela, talvez ela nem faz de propósito, eu não quero saber, mas eu também quero ser respeitada. Eu respeito todo mundo que tá lá, eu tento compartilhar. Quando eu sei alguma coisa, eu tento ajudar as pessoas. Enfim, ontem eu tô fazendo a árvore do advento, né? Com post-it aqui em casa, que eu não tenho árvore de Natal. E ontem eu, de manhã, antes de eu sair pra trabalhar e disso tudo acontecer, eu escrevi um post-it do dia 2. Eu falei: "Deus, obrigada por cuidar de mim todos os dias, colocando anjos em minha vida e tornando o meu caminhar mais fácil. Que eu possa ser um anjo para as pessoas também." E isso tem muito a ver, porque no final foi Deus que cuidou de mim ontem e Ele colocou as pessoas certas. Mesmo com uma pessoa que fez uma coisa ruim, às vezes isso foi necessário para eu entender o quanto que eu sou amada. Em um gesto de desamor, eu recebi tanto amor e eu vi que eu sou amada. E às vezes a gente posta muitas coisas, igual ontem eu falei: "Ah, sofri bullying." Mas também tem o outro lado da história, que toda a rede de apoio que eu tive só de um instante ruim na minha vida. Eu sou muito grata a Deus e eu queria compartilhar essa mensagem, né? Porque às vezes as pessoas, principalmente quem tá fora, a gente nunca é incluído, a gente sente que nunca vai ter amizade, mas às vezes a gente nem precisa, a gente já tem o bastante, é só a gente olhar para o que a gente tem.